Estamos começando mais Multifaceta e hoje com Multi TV com a nossa querida Priya, Hello! que está de volta com um look novo. Estamos aqui, terceira temporada, né? Por que não começar já com estilinho novo, cabelinho na régua? Então. E a gente tá com esse episódio já há bastante tempo que a gente tá tentando fazer e reformulando as ideias e como que a gente vai apresentar elas, mas é para falar sobre a cultura dominante, que é um papo que é bem sério e bem complexo também, né? Sim, tanto que por isso que a gente pensou e repensou e como trazer, né? Porque é um assunto delicado e um assunto importante e que a gente quer trazer com embasamento, né? Com conhecimento sobre o que realmente é. Tanto que aqui provavelmente eu e Murari a gente vai, né? Concordar em algumas coisas, discordar em algumas, porque é um assunto amplo, mas que é muito pessoal também em alguns sentidos. Então, e a gente costuma pensar que a gente não tá aqui a fim de julgar ninguém, julgar gostos. A gente tá aqui a fim de discutir um tema tão importante que é a cultura dominante, que é uma cultura que determina como a sociedade vai se guiar, né? O que ela vai imaginar ser no futuro, né? Sim, O que a gente vai total. sonhar, o que a gente vai sonhar em ter, o que a gente vai sonhar em viver, né? Uhum. E acredito que a cultura dominante hoje em dia é o funk, né? Que a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos dados Para para a entender. gente entender realmente a fundo o que aconteceu com a nossa cultura também nos últimos 20 anos. E eu acredito que esse momento que a gente está é um momento de ou vai ou racha, no sentido de que ou a nossa sociedade vai fazer um diálogo realmente sério sobre esse assunto e não só tipo coisa para debate assim, de tipo galera ficar só debatendo um extremista de um lado, outro extremista de outro, né? E acaba não debatendo que às vezes a linha que vai resolver o assunto é o meio do caminho, né? Não é nem lá nem cá. Sim. Então, É, por essa questão de pontos de vistas muito diferente, né? Falando do funk mesmo. Muita gente criminaliza, quer criminalizar. Muita gente defende como cultura brasileira, cultura de favela, né? Então, tem vários aspectos, principalmente essas coisas políticas esquerdista, direitista, acaba tendo opiniões sempre bem opostas e que é isso, que às vezes talvez achar o caminho do meio seria uma boa, mas é complication. nem sempre é fácil, né? Então, a gente separou aqui um vídeo que fala um pouco sobre essa questão de como a gente. A cultura que nos molda a ser um país, né? E o que a gente pensa da cultura nesse sentido também. Uma das formas de se entender a cultura de um país é analisando as músicas que fazem sucesso por lá em alguma época. Isso porque elas são muito responsáveis por moldar a linha de comportamento de grandes massas. É só a gente ver, por exemplo, pros anos 2000, onde a febre por aqui eram as músicas que passavam na MTV e os jovens se dividiam em vários grupos, como os emos, os roqueiros e até aqueles que se vestiam igual o Chris Brown com roupas tamanho extra G. Eu nunca entendi qual é a pira do cara usar uma calça gigante, tá ligado? E assim nós chegamos ao que é moda hoje em dia, o funk e o trap. Por serem uma classe composta principalmente por ex-pobres e favelados, não é de se surpreender que a música vinda de pessoas que nasceram em contextos de guerra e tráfico romantizariam o crime. Uma das formas de se entender a cultura de um país é analisando as músicas que fazem sucesso por lá em alguma época. Isso porque elas são muito responsáveis por moldar a linha de comportamento de grandes massas. É só a gente ver, por exemplo, pros anos 2000, onde a febre por aqui eram as músicas que passavam na MTV e os jovens se dividiam em vários Amigo, grupos. já como passou o vídeo 2 vezes. A gente não percebeu. Mas enfim, dinâmico. Mas, É dinâmico e orgânico. não, é que. O que você acha sobre esse vídeo?
Que eu tava, tipo assim, eu fui longe, assim, pensando nessas coisas. Porque, nossa, se tem uma coisa que faz a minha cabeça funcionar, é tipo, nossa. Ativa o TDAH, assim, a urbanização de pensamentos, vai longe. E nesse caso específico da cultura dominante, acho que é, assim, tentar enxergar, né, o que é essa influência hoje em dia dessa cultura dominante. Então eu vou puxar alguns dados aqui que Isso, você fala primeiro aí o que você pensa sobre o vídeo, né? A reação do vídeo e depois eu trago o que então, eu penso que eu penso assim, Que medo de falar. Eu fiz uma pesquisa séria aqui a respeito das 50 músicas mais tocadas dentro do gênero funk. Quantos por cento seriam de músicas conscientes, não consciente, e uma zona cinzenta, que eu penso que é essa zona que, ao mesmo tempo que não idealiza um crime, se diz conscria, se diz num contexto de criminalidade, se diz num contexto como se ele estivesse no contexto. Então essa zona cinzenta é que para alguns vai achar que é apologia ao crime, outros não. Então essa zona cinzenta seria lugares de interpretação, que não é o crime ou prostituição ou drogas explicitamente. Então, no Brasil a gente tem 0% consciente, que não estaria dentro dessa zona cinzenta. Como? Dentro dos os 50 funks mais ouvidos. 0% não é consciente. Na zona cinzenta são 6,4% só. Do número de views dentro dessas 50 músicas. Se você for colocar lá, essa é a pesquisa. Uhum. Se você for colocar lá os 50 funks mais bem tocados, quantos de views tem, isso vai ser a porcentagem que vai fazer esse índice aqui. Entendi. Então 93% dos views nessas 50 primeiras músicas são não conscientes. Então não tem como falar muito que o funk consciente nesse caso tá sendo, vamos dizer assim, uma resposta a esse sucesso gigante que tem o funk não consciente. Mas por que não? Porque Vamos existe lá. uma indústria, né? Exatamente. E essa indústria, ela grandializa quem? Grandializa justamente o não consciente, né? Quem pode pagar. Quem pode pagar. A gente vai trazer um vídeo que fala muito bem sobre isso, né? Quem que cresce nesse mundo? Não é qualquer um. Cresce quem tem 500 mil pra botar, né? Nessa parte, cresce rapidinho. Não é algo difícil. A pessoa mesmo falando, ela fala de uma forma bem explicativa aí. Que eu achei muito legal. É melhor até trazer a pessoa falando pra poder entender melhor do que eu aqui tentando explicar. É só botar dinheiro, pô. A música hoje vira um número. Só que, mano, eu não sou dessa fase, eu não sou dessa época. Só que a música hoje, se você quiser ter 50 milhões de seguidores, você pode ter, pô. Né? Se você quiser que sua música bata o top 1 no Spotify, vai bater, pô. Tem alguma mentira pra isso? Alguém não sabe disso? Alguém tá desavisado disso? Eu tô contando alguma novidade. É só pagar. Se ninguém sabe disso, eu vou dizer pra vocês, o sucesso hoje é número. E isso é uma porcaria. Por quê? Se você quiser que sua música seja primeiro lugar no Spotify, no YouTube, que seu Instagram seja estourado, é só pagar. Essa é a verdade. Com 500 mil reais, se eu jogar 500 mil reais na minha conta e qualquer pessoa que você quiser, eu faço ela explodir. Com 500 mil reais. Qualquer... Ah, mas esse cara não sabe cantar. E não... Qualquer pessoa. Mas que as músicas são escutadas por robôs, por fazendas de robôs, de bots, a gente sabe disso. E aí você vai, você coloca visualizações, ouvintes mensais na música, essa música sobe, ela começa a engajar lá, mesmo sendo ruim, e ela estimula o cara da base de novo, volta no compositor a compor aquela caca. E faz mais caca porque deu certo aquilo. Os caras que compõem todas essas músicas pop moderninha que você escuta no rádio aí, é tudo cara da minha idade pra cima.
que compôs e produziu. O artista ou banda que você vê no show é praticamente um laranja. No máximo eles fazem a performance. Hoje o artista, quando vai produzir um álbum, ele forma uma gig de compositores. Pô, vamos compor, vamos tirar um mês aqui pra compor pro Igão, porque o tema dele vai ser, cara, ele vai gravar um DVD na Paulista, em São Paulo, a temática vai ser São Paulo mesmo. Ele já compõe pro seu projeto, on demand pra você, sob medida pra você. Essa é a vibe hoje mundialmente. Na grande maioria, os hits de sucesso, os artistas principais estão envolvidos na composição e produção. Aí você assiste documentários ou making-offs e vê eles lá no estúdio, opinando, tocando violão, compondo letra. Mas é tudo mentira! O que você acabou de assistir nada mais foi do que 4 artistas bem conhecidos e conceituados em diferentes estilos musicais falando sobre algo que poucas pessoas têm coragem. A indústria da música é uma grande mentira. E o que você tem a dizer sobre isso? Tinha uma outra parte que vão falar como é fácil produzir uma pessoa que só precisa... então acho que vamos. é agora. Os Você quer artistas falar são algo sobre falsos. Esse Aham. vídeo é quase Fala uma primeiro. denúncia, porque eu estou prestes a te mostrar que muita coisa que você acreditou a vida inteira sobre essa arte era falso. Mas calma, pra entender tudo isso, você precisa saber como ter sucesso no mundo da música. E eu vou te ensinar agora em menos de 2 minutos, sem precisar cantar, tocar e nem compor. Pra ser sincero, você não precisa nem ser um artista, muito menos ter ensino médio completo, boa oratória e comunicação. Na verdade, se você se comunica igual um paulista de quebrada ou carioca de favela, é até melhor. Pegou o cronômetro? Então vamos lá. Anota aí, o primeiro passo é ter uma aparência marcante. Nada de ser um professor de ensino médio, aposentado e calvo. Ou você chama atenção por parecer um modelo de passarela ou por ser muito esquisito. Seja um cabelo colorido, tatuagens bizarras ou quem sabe ter um corpo igual às formigas do MIB Homens de Preto. E eu digo isso com todo respeito às formigas. Segundo passo, seja uma figura polêmica. Só música não basta. Você precisa causar. Diga besteiras colossais no Twitter, fale que é o melhor cantor da atualidade ou, sei lá, use sua prisão como estratégia para lançar álbum novo. Qualquer coisa serve, desde que te coloque nos Trending Topics. Terceiro e último passo, tenha um padrinho. E não, eu não falei esse termo por coincidência. Você realmente precisa de um. Ele pode ser tanto um um empresário bem sucedido no ramo de substâncias ilícitas, quanto uma gravadora. Talvez os dois juntos, não importa. Eles só servirão para bancar os seus clipes, pagar uns influenciadores grandes para dançar sua música e algumas fazendas de robôs pro seu som chegar no top 10 do Spotify naturalmente. Lembra do que eu disse? Você não precisa cantar, tem autotune, não precisa tocar um instrumento, já que um DJ vai te acompanhar em todos os shows com playback. E as letras, bom, elas serão feitas por um grupo de músicos bem mais experientes que você, que sabem escrever aquilo que faz sucesso. O seu trabalho será apenas viver um personagem nas redes sociais, polemizar bastante para trazer audiência e fazer uma meia dúzia de shows com um salário variável entre 100 a 1 milhão de reais por mês. E aí, topas? Eu faria esse acordo. Se você achou toda essa proposta um grande exagero, agora vem a melhor parte. Você Era ainda isso, vai ganhar né? um Grammy. Era isso, né? não E aí? O que Era você isso. acha sobre isso? Eu acho realmente que existe parte do mercado da música que se perpetua no poder, ditando as regras do que vai bombar e o que não vai. Isso antes mesmo de ser Spotify, de ter esses streams. Não é o algoritmo que fala. No final do dia, são as indústrias por trás que falam desses aplicativos. Os números. Se você tiver, como ele falou, se você tiver grana para investir, você vai estar lá. Então, o que faz a gente voltar para análise lá? Eu queria saber a sua opinião antes de eu trazer a análise sobre isso que ele falou. Eu vejo que às vezes romantizam muito, né? Principalmente no funk, essa questão de alguém da favela crescer e ser muito bombástico. Isso acaba virando uma romantização até mesmo quem pertence à favela e de ter esse sonho que muitas vezes é um sonho muito, muito longe. Porque alguns até que cresceram é porque teve, seja o padrinho ou teve o dinheiro
para pagar e chega lá. E não é todo mundo. Então isso acaba gerando uma frustração muito grande, né? E uma busca constante em uma ilusão que acaba trazendo mais revolta, eu diria. Então, assim, a indústria da música é um bagulhinho meio engraçado. Tipo isso. Então, colocando isso que você falou, a gente tem um resultado ano a ano de quanto que era a porcentagem das músicas mais ouvidas ano a ano, para a gente entender como que estavam os estilos musicais ao longo dos anos. Em 2005 tinha pagode, samba, 40%. O funk nem existia nessa época na porcentagem aqui. Rock brasileiro apareceu em 2005, 2006 e ele some em 2006 e começa 10% de funk. Então, foi uma transição ali. O sertanejo e o pagode também, eles transicionam ao mais ouvido, mas logo no ano seguinte, o pop nacional, funk se mantém com 10% até 2012, 2013, 2014 ele atinge 20% pela primeira vez. Em 2015 ele já sobe para 30%. O sertanejo se mantém com 50%. Na sua maior hegemonia dentro do sertanejo foi 2015, 2016. 2017 ele se mantém, mas ele já tem uma queda. Sim. E o funk já tá ali na cola, com 40%, já se igualando ao sertanejo em 2017. Depois disso, o funk nunca mais é desbancado. O funk se assume com 40%, 19%, 40%, 20%, 40%. Entra o trap e o rap, né? Que cresceu também e se tornou 30% e 20% trap. Então foi um momento que o funk se modulou, mas hoje em dia quem conhece sobre música sabe que o trap e o funk se misturaram bastante. Então o trap e o rap, eles se manteram juntos, de mãos dadas, até hoje. E ano passado, no último ano, 2024, o funk ficou com 30% e o rap e o trap com 30%. Fazendo a maior hegemonia de todos os tempos, porque mesmo o sertanejo no seu maior auge, ele tinha 50%. O trap e o rap junto, eles já estão somando 60%. Trap, rap e o funk. E o trap, o rap e o funk chegaram nessa hegemonia justamente num momento que se intensificou muito o discurso de crime organizado. Esses discursos nas músicas intensificaram bastante, né? Sempre uma coisa muito associada à prostituição e com as do job e muita droga. Então, assim, eu pergunto, se a gente sabe que todo esse aparato de investimento em mídia, e a gente tem do outro lado também o crime organizado, que tem muito dinheiro para investir, então eles podem muito bem ter investido para as visualizações, sei lá, do príncipe do funk lá, ter mais visualizações e crescer nas redes, automaticamente vai crescer ao ponto de ficar famoso para ir nos palcos tocar e tudo, e criar essa fama em cima do moleque, né? Então, o que a gente fala que, não, que ele venceu, que ele veio de baixo, da favela e tudo, não. Na verdade, é quem tem poder por trás dessa situação inteira que fez todo esse movimento mudar a direção, né? Sim. De passar a ser uma cultura dominante que domina. A cultura dominante, ela domina. Então, ela está dominando nossas mentes para quê? Com qual finalidade? Com finalidade de consumir? Com finalidade de consumir drogas? Com finalidade de só consumir ostentação? Criar a finalidade de aquele papo de tipo destruir a forma com que se via a cultura naquela época? Sim. De ter mais ou menos o que você acha sobre esse ponto específico de como o funk tomou conta e se tornou essa cultura hegemônica, né? Olha, eu
Eu acho que, na verdade, esse assunto eu tô cada dia mais, né? Tentando entender, tentando ver matérias, tentando ver pontos de vista diferentes. Por quê? Porque eu tô criando aqui na minha cachola o que eu penso sobre isso. Porque eu tenho 2 pontos bem fortes. Assim, por um lado, que legal que cresceu tanto, né? Uma cultura brasileira, uma cultura periférica. Eu acho isso positivo, eu acho bem legal. Só que o que cresceu, na verdade, foi muito uma coisa... como que fala? Algoritmo, cliques em coisas muito banais, né? Como a hipersexualização da mulher. Eu não vejo isso como algo muito legal, né? A gente já trouxe muita coisa de psicologia sobre homem, mulher, a pornografia, sobre a sexualidade. E o funk é uma música que crianças, desde muito novas, estão ouvindo e elas não têm regra nenhuma, né? De como, sei lá, privar essas crianças. Não é privar que fala. Tem um limite de idade que essas crianças podem estar ouvindo isso. Isso não é somente uma educação dentro de casa. Isso teria que ser uma coisa que é incentivada, vamos dizer, no Insta. Teria que ter um limite de algoritmo de tipo... Como que fala o nome? Uma regularização? Um negócio que... Regulamentar. Uma regulamentação, não sei, que trouxesse, assim, uma certa proibição de alguns conteúdos, principalmente em lugares que são públicos para crianças, para adolescentes, entendeu? Porque é isso, você estragar a sexualidade de uma criança desde bem pequeno, isso já é um problemão pro resto da vida, para esse homem, para essa mulher, né? Ele na objetificação da mulher, de não saber criar afeto, está cada vez mais bem explícito isso de relações sem afeto, sem compromisso, sem nada que envolve uma responsabilidade com o outro, né? Tá mais objetificado possível. E para as mulheres de querer pertencer a isso, de querer isso ser o goal delas. É lá que eu quero chegar e acabam se submetendo a tudo. Mas eu vejo que é algo que a mídia coloca demais. Você vê dessa forma? Eu não tô muito conectado com a mídia, né? A gente, na verdade, nem tá Entra consumindo no TikTok. tanto. Você já entrou no TikTok? Nossa. Tá, eu tenho uma filha e um filho. Se eu entro no TikTok deles, é só isso. É uma hipersexualização na cara. Entendeu? E é isso. Qualquer um abre lá um TikTok, qualquer um abre um Insta e aparece tudo. Sem nenhuma discrepância. Eu diria que tem muito discurso relacionado a esse lance de regulamentar, que regulamentação cultural é uma coisa que tem que ter um cuidado também. Porque às vezes você está cerceando certos aspectos da cultura, ou então até mesmo de expressão, que pode ser meio que repressão só de um sistema dominante. Não que ele queira mudar essa realidade, mas só calar o seu adversário político. Mas deixar de fazer de um lado só por causa do interesse do outro lado é um negócio que não dá. Em algum momento tem que haver uma regulamentação, né? Em vários sentidos. Musical, de internet, não sei, às vezes eu me vejo até meio radical, assim, nesse sentido de tem coisa que tem que ser banida mesmo, porque, assim, não dá. Talvez a gente tá ficando velho, né? Mas, assim, caramba. Eu sou novinha, tio. Acho que os nossos velhos, não, no sentido de que, tipo, sei lá, será que o mundo tá mudando rápido demais e a gente não tá acompanhando? Ele não tá mudando, ele mudou rápido demais. Mudou bem rápido.
acompanhamos. Só que o problema é que os algoritmos estão mandando coisas que realmente, culturalmente falando, tá sendo sinistro. E até o vídeo... Você quer passar esse vídeo? Pode passar. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Atacam a filosofia, que são as disciplinas que fazem com que a gente entenda a sociedade, reflita criticamente, tá ligado? Então, se você tira essas disciplinas, priva a população do acesso a esse tipo de conhecimento, como depois você vai falar que a pessoa está cantando aquela realidade de uma forma crítica? Ela só está descrevendo o que ela está vendo. De fato, ela não consegue criticar aquilo, porque aquilo se tornou tão natural para ela que ela só vai falar daquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, se a gente quiser, inclusive, parar com essas letras que dizem que supostamente faz apologia a isso ou aquilo, o que tem que fazer é ter mais aulas de sociologia nas escolas, mais aulas de filosofia e de ciências humanas, para que esses jovens e adolescentes consigam criticar a realidade, consigam entrar dentro dessa Câmara, que nem entram, mas se entrarem, olhar e falar, porra, por que aqui dentro só tem vereador branco praticamente, e as pessoas negras estão fazendo café, estão limpando o chão, estão fazendo a segurança, ao mesmo tempo que você entra num presídio, numa fundação casa, a maioria que está lá é negro. Se você vai na chamada Cracolândia, ou todas as pessoas em situação de... As pessoas têm que criticar a realidade, as pessoas não conseguem criticar a realidade, as pessoas são ensinadas a naturalizar a realidade, a desigualdade, a violência, de olhar para tudo ao seu redor e às vezes achar até graça, tá ligado? Infelizmente essa é a verdade. Então, para que as pessoas parem de naturalizar essas realidades que são sim problemáticas, a gente precisa, por exemplo, fomentar as ciências humanas nas escolas para os nossos alunos, tá ligado? Que é uma coisa que eu busco fazer através das minhas redes sociais e através das minhas palestras também. Esse foi o Chavoso da USP. Então, com relação a isso que ele falou, eu acho que é uma defesa de um problema, que a gente tem um problema, que me soa como, tipo, uma pessoa que está com câncer de pulmão e ela precisa muito parar de fumar. Uhum. Tá? Tá falando isso por uma fumante. E aí você... tá pedindo pra ele o problema não é fumar, o problema é vocês trazerem cigarro pra mim fumar. Uhum. Entendeu? Então, no final do dia, o problema é que você está fumando mesmo, cara. Não importa se o cigarro tá na sala e o problema é que você está fumando. Então, se você está com câncer, que é o nosso caso, pare de fumar. E a nossa sociedade, ela precisa necessariamente parar de fumar. Ah, não, eu tenho estoque de cigarro, vou fumar, vou terminar de fumar o estoque de cigarro. Que é meio que essa coisa do tempo. Se você está falando de algo educacional, que você vai ter que colocar nas escolas para fazer um resultado daqui a 20 anos das pessoas educadas serem educadas mais e tudo. Lindo. Beleza. Mas você acha que o Chavoso da USP, por exemplo... Eu amei ele. Sim. Gostei muito do jeito que ele... Maravilhoso. Maravilhoso. Sim, claro. Não, eu gostei. Eu falando agora. Não consigo, peraí. Não, então, é que essa cultura, você não concorda que ela tá destruindo? Qual cultura? O que ela tá construindo? Qual cultura? A cultura do funk lixo. Não, mas que ele 97%. Pode ter certeza que ele não está defendendo o funk lixo, amigo. Ele tá defendendo o quê? Os 6% de funk ele tá defendendo... na zona cinzenta? Ele está defendendo uma população que está inserida nessa cultura. Entendi. E é uma população inteira, e não tem como você só... Ah, não, só estou defendendo isso aqui. Não. Tudo isso aqui precisa de um olhar maior, um cuidado maior, entendeu? Uma atenção, que é isso, você vai ter que dar uma atenção para um todo. Não tem como você escolher só aquela minoriazinha que faz um funk consciente super legal. A gente vê aqui, tem funk super conscientes, trap, rap, sobre a realidade, né? Sobre vida que está sendo vivida numa sociedade. Então, assim, não dá para você só pegar e deixar o fumante com um maço de cigarro na mesa. Não rola. Você vai ter que trazer muita consciência para ele ter força de vontade, para ele saber estratégias para ele parar. Entendeu? Porque é isso, mas o que está acontecendo é que o câncer já tomou conta desse pulmão e a sociedade está doente, a sociedade está necessitada de muita coisa que não está sendo suprida. Entende? Então, assim, o buraco é muito mais fundo. O problema vai ser solucionado
com coisas muito grandes e muito bem pensadas e muito bem elaboradas, e sim, toma tempo. Não é um negócio que foi construído desde que se iniciou a sociedade que vai solucionar. Sim, é só proibir isso. Não existe isso. Não, acho que não sou contra a proibição do funk, nada disso, mas assim, eu acredito que tem que ter prêmios para quem faz o funk consciente. A gente precisa ter incentivos, coisa que a grande mídia meio que parece que tem a necessidade de escandalizar também. Parece que o escandaloso é o que chama atenção e o brasileiro ele se comunica pelo escandaloso também. Eu acredito nisso. E acaba que o funk tem aspectos que são muito originais e que ele deveria ser respeitado, mas ele está sendo utilizado como uma arma política muitas vezes pelo crime organizado, entendeu? E a gente está discutindo que uma população está sendo influenciada e que ela é vítima, e ela é uma vítima não só do sistema que oprime ela, mas também dos próprios traficantes que vivem lá no morro e que muitas vezes fazem o terror também lá dentro, para muitas pessoas, né? Eu não sei, eu não vivo lá, eu não tenho muita referência. Acho que, assim, Pinda, onde eu vivo, não tem. Tem umas periferias, mas, assim, eu não sei do morro, eu não sei do crime organizado lá. Acho que eu tô bem por fora de tudo. Mas eu tô entendeu? falando Então, de uma não forma. Eu tô falando de uma forma cultural e não de conhecimento de causa. É que a gente enxerga culturalmente uma mudança muito abrupta, não só nos interesses, mas quase que numa realidade de uma geração inteira que ela tá vindo. O que mais me preocupa é essa questão. Música, gente. Música conduz tudo, assim, para quem já fez trabalho de ayahuasca. Quantos anos eu fiz trabalho de ayahuasca e o essencial no trabalho, uma das coisas é a playlist. A playlist vai te levar pro céu ou pro inferno. E quem é madrinha, padrinho, vai lá fazer a playlistzinha. Hoje vou pegar mais pesado em tal área, vou botar tal música. Ou seja, você tá ali, consciência expandida, né? Totalmente vulnerável. E alguém bota uma música, ela pode ajudar você a se libertar ou ela pode ferrar com a tua cabecinha. Então, assim, depende do que ela tá colocando de doutrinação, aquilo ali vai trazer e acarretar pro resto dos seus dias ali várias coisas. Então, assim, eu vejo a importância da música, ela ter esse cuidado, essa curadoria maior, sabe? Esse incentivo que você falou, um incentivo positivo de ter mais coisas, shows, incentivo positivo com projetos para coisas conscientes, sabe? Eu acho que trazer consciência é muito importante. A partir do momento que vê que uma música deplora as mulheres, né, objetifica, traz a questão de uma ostentação do crime e ser o cara, são algumas vezes demais, assim, na minha opinião, e eu posso estar muito errada, e eu quero deixar aqui claro que eu vou chamar o Japa, que é uma pessoa que vai saber falar sobre tudo isso de uma forma bem legal. Então, Japa, fica o convite. Tô te marcando aí, aqui, Japa, ó, para você vir falar desse assunto, porque deu para ver. Eu não entendo muito bem, Murari entende um tantinho aí, mas eu queria que você viesse falar o seu ponto de vista. Legal. Chique? Chique. E que mais? E mais como a gente tava falando de premiar, né? Olha essa menina. A gente vai fazer um react bem breve aqui de uma menina que eu acredito que se todas as pessoas que tiver em vulnerabilidade tivessem o entendimento e vivesse o que essa menina fala nessa música, eu acredito que aí sim seria o dia que a favela teria vencido realmente.
Pensa que eu não vi o teu jejum forçado, mãe. Dividindo o pão, dizendo que tava sem fome. Manhãzinha, só uns goles de café, muita fé. Preocupadamente a mil parando pique drone. Palafitas, barraco de madeira, sente o ferro. Esgoto escorrendo e sempre de testa pro céu. Várias fitas acontecendo, raramente mel. Meus amigos se perdendo e virando réu. Se essa rua fosse minha e eu tivesse com as notas, mandava pavimentar pra não pisar mais na lama. Construir várias casinhas, morada dos maloca, com playground de piscina, quebrada de bacana. Então, Isso é um pouquinho de uma música consciente, né? Ela não tá romantizando a favela. Ela não tá, né, tentando passar a imagem como... E às vezes, muitas vezes, eu acho que, na verdade, nem é o povo da favela que faz os funk da favela que romantiza muito. Eu acho que tem toda uma outra esquema aí dos playboy que faz os funk, que se apropria legal da coisa e acaba trazendo como é da hora ser da favela, isso, aquilo, isso, o aquilo. Oruan é o caso mais playboy que tem, né? O Oruan é filho do Marcinho VP, ele é milionário, tem mansão e tudo. Mas Se ele não é da diz- favela? Não, ele não é da favela. Ele nasceu rico. Ele é filho do maior traficante do Rio de Janeiro. Ele tem casa, sempre teve boa vida, entendeu? Só porque o pai dele tá preso. Só que se utiliza, então, dessa romantização da favela. Exatamente. Porque pega, né? Porque pega. E justamente, muita gente vai se identificar com o Oruan. E o que o Comando Vermelho, como que ele ganha com isso, com o Oruan estando lá? É que vários jovens que escutam o Oruan, eles romantizam em estar lá igual o Oruan um dia, entendeu? No sucesso, com os carros. Agora, se essa menina ganha o dinheiro que o Oruan ganhou, ou tem acesso a esse dinheiro, provavelmente ela não estaria andando de Lamborghini, ela teria pavimentado pelo menos a rua da casa dela, entendeu? Para os vizinhos ter um saneamento básico, de repente. Fazer um piscinão para as crianças. Fazer um piscinão, ajudar as crianças da comunidade. Aonde esses caras estão ostentando, ajudando a sua comunidade? Então, Não, mas eles só estão ostentando, enfim, as do job e mulher, carrão. bunda bonita, elas têm todos uns corpão, isso eu não posso negar, mas é isso. Isso Não é o maravilha. corpo que todas têm. Não, é um maravilha. corpo que É para só- chegar naquilo é bem muita estética, muito dinheiro bancado, é muita coisa que Sim. até incentiva mulheres muito novinhas, crianças, a querer já ter aquele corpão. E é uma frustração depois, porque corpo é um bagulho muito diferente, gente. Ninguém tem peito daquele jeito durinho pro resto da vida, aquilo lá cai, né? A gente amamenta, o negócio desce. As bundinhas também não fica tudo redondo daquele jeito. Então é um negócio que é uma ilusão e uma romantização de querer ser igual. Essa parte que eu fico assim, tipo... Gente, a psique das nossas crianças estão ficando meio engraçada. Olha, o que a gente trouxe aqui foi mais com o intuito também de vocês entenderem como que é a nossa visão sobre a cultura dominante, que é uma coisa que a gente está aqui trabalhando, fazendo podcast, trazendo informação para vocês, justamente para tentar furar uma certa bolha, né? Para a gente comunicar mais sobre essas ideias e a gente criar um vínculo, né? Como você chamou, Japa, vamos debater mais sobre esse assunto, sobre cultura dominante, várias vezes ao longo do ano, provavelmente. E você que está nessa busca de entender como que a gente pode sair dessa para uma melhor e tentar, de repente, criar coisa de qualidade dentro do funk, né? Como essa menina. Sim. Criar realmente uma questão, uma visão cultural, social da parada. Não, e tem vários, na verdade, tem vários artistas que fazem muita música consciente, mas você acha que a mídia entrega? Não tem. As redes sociais não entregam Não também. entrega. O algoritmo não entrega isso. Não entrega, e por que não entrega? Eu acredito que não entrega porque o que vende mais é isso aí mesmo, entendeu? Então, é a deixar... ridicularização, é a sexualização,
são várias coisas que quanto mais bizarro for, mais entrega. Então só cresce se você for muito bizarro. Entende? Isso é muito foda, porque daí tá virando uma sociedade bizarra. Sendo que se tivesse mais incentivo, mais consciência, mais educação, mais base para essas pessoas que estão querendo fazer coisas legais, pudessem, né, crescer, pronto, aí seria legal. Mas agora simplesmente entregar só o que é ruim e as pessoas só consomem o que é ruim. Não tô falando que é tudo ruim, gente. E também eu não tô falando só de funk, tá? Tem muito sertanejo também. Sertanejo que super incentiva, né? Ciúmes possessivo, quebrar tudo, né? Assim, feminicídio entre esse pessoal. Na entrelinhas. É muito grande em todas as áreas musicais, em todas as linhas musicais, tem as suas polaridades ali. Tem nomes de pessoas que trouxeram tanto sambas quanto sertanejos, assim, que são até hoje, assim, né, muito bons. Mas eu não vou saber o nome agora, tem aqui. Mas dentro do trap, do funk... E o Trump hoje não, a gente vai falar em outro do Trump. A gente vai falar do Trump na próxima. Mas o lance é que o trap e o funk, a gente falou, a nossa pesquisa, 97,3% é não consciente das visualizações em funk. Então, não é uma forma de generalizar, mas quem está generalizando um estilo musical dentro de outro estilo musical é esse funk lixo que eu chamo. Que é o funk que não agrega nada numa sociedade e que ele não deveria ser proibido, mas ele deveria ser combatido sistematicamente. E eu acho que combater sistematicamente é tipo pessoas como eu e você. Falar, olha, já passou meio que do mínimo de aceitável. Eu não aceito dentro da minha casa. Eu não aceito ir num rolê... Ai, desculpa. Eu não aceito ir num rolê que vai ter isso. Eu não aceito. Entendeu? Então, você começar a ter essa restrição com essa cultura dominante, de começar a fazer o algoritmo também trabalhar ao favor do que é legal. Tem um filtro, né? Eu acho que, às vezes, essa repetição constante, a batida, a frequência, várias coisas, te deixa só numa normalização de qualquer coisa que vier pra você. E isso é foda, né? Porque daí você vai aceitando qualquer coisa, aí numa relação você aceita qualquer coisa. Isso falando de qualquer linhagem musical que canta essas coisas podres assim. É feio falar podre assim? É podre mesmo. Será? Não agrega nada. O que agrega? Se agregar alguma coisa, eu não falo que é podre. Se agregar alguma coisa. Vou ter que pesquisar na minha cabecinha. Não sei. Não tem muita coisa que agrega. A minha cabeça... sei lá, se você quiser consumir as marcas lá, né? Talvez pro dono da marca que ele tá divulgando lá, ou o dono da locadora de carros que ganha muito com os clipes, ou então as próprias meninas que estão conseguindo visibilidade pros jobs delas também. Talvez, não sei. Ou então para os jovens que vão querer conhecer gírias de drogas e esse tipo de coisa. Do sertanejo é pros beudos, né? Eu vejo que é isso. Beudo. Quanto mais sertanejo, mais bebidinha, mais uma cervejinha você quer. Eu digo isso por mim, é colocar um sertanejo lá que eu já entro numa onda engraçada, eu só vou assim, ó. A hora que eu vou, eu falo, nossa, acho que eu bebi demais. Influenciável, o que eu tô tentando dizer, que tem seres humanos, assim como eu, muito influenciável, principalmente por frequências musicais, que você muda o meu humor de acordo com a música que você botar aqui hoje, até meio demais, assim, entendeu? Então, eu sou a favor de músicas mais conscientes, músicas mais culturais, mais religiosas também. Espiritualizar. Eu gosto de música espiritualizada. A gente vai pro outro extremo também. Daí eu já vou lá pro... Não, é porque eu acho que também tem uma questão também que para você mudar a chave de como tá essa cultura dominante, você vai ter que aliar, para você ter um resgate de uma humanidade das pessoas, é um resgate também dessa cultura da espiritualidade.
que também a pessoa tá meio cercada. Ou ela vai pro funk, ou vai pro pastor picareta, sei lá, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa que tá dentro de uma comunidade, ela não tem muito pra onde fugir, ela não tem opção. E eu acho que a gente tá falando aqui justamente de ter mais opções para as pessoas decidirem o que elas querem escutar dentro de uma cultura dominante. O pagode meio que tá em baixa, né? Acho que agora é a vez do piseiro. O que o piseiro tá trazendo, né? Ele tá trazendo uma alegria meio cachorro caramelo, assim, pra galera ficar alegrona. É legal. De repente, melhor do que você ouvir 97% do que tá se falando nas letras do funk. Mas tem aquele caso também do Interestelar, aquela música lá, que é uma letra realmente bonita, associando a menina aos cosmos, tal, aquela coisa meio interestelar assim. E por conta de um momento da música lá, tipo, tem que falar que tá na cama de motel olhando pras estrelas, entendeu? Aí, tipo... Observação. Provavelmente ele fumou amigo. Lá na cama de motel com ela. Entendi. E aí ele teve a viagem interestelar com ela. Sim. E voltou pra realidade. Sim, é um caso romântico. É um caso romântico de uma pessoa chapada. Chique. Mas é isso, gente. Eu queria muito ter trago esse episódio. É um negócio que eu já escrevi artigos sobre. Eu já tô trabalhando, estudando cada vez mais isso. Vi a cultura do trap chegando da influência dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente fala que é muita coisa funk, mas ao mesmo tempo que é uma coisa muito brasileira, mas assim, a gente tem vários aspectos da própria produção do funk que é muito gringo e muito americano, para ser bem sincero. Sim. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado o que a gente consome. E é isso que eu queria deixar nesse episódio. E mais os recadinhos? Eu queria deixar nesse episódio que nada sei, estou aprendendo. Então, assim, todo mundo que vocês achar que manda super bem nesse papo, marca aqui esse seu amigo, se ele gostar de vir aqui falar com a gente, bater um papo, trazer conhecimento, trazer algo que agregue sobre isso. Porque é isso, né? Somos todos pessoas que estamos sempre aprendendo e eu tô super aberta sempre para aprender. Então, se eu falei bostas aqui, me perdoem, né? Se eu falei coisas legais, dá um like pra mim aí, deixa um comentário. E é isso. Acho que é isso. E falar que aqui a gente tá com espaço novo, né? Quer falar um pouquinho? Espaço novo... Shakti Flow? Shakti Flow. Estamos aqui no mato, no sítio Ecolotus, com o espaço Shakti Flow, onde a gente vai estar atendendo diversas terapias. Vou estar fazendo vários retiros de enema, para quem estava me pedindo. Assim que eu tiver uma data, eu já vou lançar e vocês vão ficar sabendo. Um lugar em meio à natureza, com hospedagem e alimentação saudável da melhor, feita por mim, é claro. E é isso, podendo passear no Rio, tá aqui, desligar um pouco do mundo. E é isso, também é um espaço que a gente vai abrir para quem tem retiros para fazer, é um espaço para trazer o seu retiro aqui. E você que tá querendo vir trocar ideia com a gente já desde a primeira temporada, quiser mandar mensagem pra gente também, a gente vai estar recebendo alguns convidados aqui para também fazer os programas no estúdio, que é o mesmo lugar. Então, você vem, faz uma massagem, já participa do podcast. Já faz uma tatuagem intuitiva. Uma massagem. Mas acho que é isso. O espaço tá legal. Convido a todos a vir conhecer. E, como ele disse, quem já vinha me pedindo para vir participar do podcast, agora é momento. A gente vai estar aqui toda semana trazendo podcast agora. Então, me manda um oi. Chique, gente. A gente fica por aqui, então. Deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Falou!